Fala aí, sou o Elison do Responde Aí e agora a gente vai bater um papo sobre indutância mútua. Para isso, vamos considerar o seguinte exemplo. Suponha que eu tenho aqui uma bobina 1 que tem N1 espiras. Cada uma dessas N1 espiras é percorrida por uma corrente I1 que depende do tempo. Então essa corrente I1, que depende do tempo, ela produz um campo magnético através da área de cada uma dessas espiras. Então o campo magnético que essa corrente produz é proporcional a essa corrente. Ok? Se agora eu aproximo um outro condutor, uma outra bobina feita de espiras condutoras, eu tenho esse desenho aqui. E aí, essa corrente I2 que passa na bobina 2 também produz um campo magnético. Então vamos ver o seguinte, se a corrente 1 produz um campo magnético, significa que o campo magnético gerado pela corrente 1 também vai passar aqui através das N2 espiras da bobina 2. Ou seja, vai ter um fluxo magnético aqui através da bobina 2 que é devido ao fluxo do campo magnético gerado pela corrente I1 e vice-versa. Então é nessa situação que a gente vai estudar o que é então essa indutância mútua. Para começar, vamos ver o seguinte, vamos ver a influência que o campo magnético da bobina 1 tem na bobina 2. Ok? Bom, se a corrente 1 produz um campo magnético e esse campo magnético passa através da bobina 2, isso significa que o fluxo em cada uma das espiras da bobina 2 é proporcional à corrente I1. Ok? Então a corrente I1 produz um campo magnético que atravessa as espiras da bobina 2. Então o fluxo de cada uma das espiras da bobina 2 depende dessa corrente. Isso significa que se eu considerar o fluxo total através da bobina 2, esse fluxo total também vai depender da corrente I1. Bom, a gente já sabe que se o fluxo magnético varia no tempo, então vai aparecer aqui uma FEM induzida na bobina 2. Ok? Então a variação desse fluxo total vai me dar qual que é a FEM induzida na bobina 2. Beleza? Então essa FEM aqui pode ser escrita em termos dessa quantidade aqui. Beleza? Então vamos definir o seguinte. A gente acabou de ver que o fluxo total é proporcional à corrente. E essa constante de proporcionalidade aqui é a chamada indutância mútua. Ok? Então eu posso reescrever essa FEM na bobina 2 dessa maneira aqui. E olha só que interessante. A FEM induzida na bobina 2 ela é devida à variação da corrente na bobina 1. E essa FEM induzida é proporcional a essa variação da corrente e essa constante de proporcionalidade é exatamente a indutância mútua. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Aparece uma FEM induzida na bobina 2 porque a corrente na bobina 1 varia no tempo. E essa quantidade que aparece aqui é a chamada indutância mútua. Mas aí você deve estar se perguntando, beleza, se tem essa influência da corrente 1 na bobina 2, então deve acontecer o contrário, ok? Bom, exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos repetir esses passos aqui, só que agora olhando para a bobina 1, para a gente fixar as ideias. Agora, a bobina 2, desculpa, a bobina 2 gera um campo magnético e esse campo magnético passa através das espiras da bobina 1. Beleza? Então agora, o campo magnético através de uma dessas espiras da bobina 2 é proporcional à corrente I2 da bobina 2. E daí, o fluxo total, então, através das espiras da bobina 1, pode ser escrito dessa maneira. Eu multiplico o fluxo magnético φB1 pela quantidade de espiras. E aí eu posso fazer, de novo, né, a mesma ideia. Se tem um fluxo que varia no tempo através da bobina 1, então aparece uma FEM induzida na bobina 1. E aí aparece de novo essa constante de proporcionalidade aqui. Então o fluxo total
ele é proporcional à corrente 2 da bobina 2, com essa constante chamada indutância mútua, M aqui. Aí eu posso fazer tudo de novo e chegar na seguinte expressão. O que essa expressão me diz? Bom, aparece uma fé induzida na bobina 1 porque a corrente na bobina 2 está variando com o tempo. Então, e aí a constante proporcionalidade aqui é de novo essa chamada indutância mútua. Ou seja, essa indutância mútua, ela quantifica a influência de uma bobina na outra. Beleza? A corrente varia aqui no tempo, então aparece uma fé induzida na bobina 2 e vice-versa. A corrente 2 varia no tempo e produz uma fé induzida na bobina 1. E aí aparece essa quantidade chamada de indutância mútua. Ok? Então essa indutância mútua pode ser escrita dessa maneira, como a gente viu. Agora estou juntando os dois casos, né? Então é o fluxo total através da bobina 1 dividido pela corrente que passa na bobina 2. Isso também é igual ao fluxo total através da bobina 2 dividido pela corrente que passa na bobina 1. Ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.